Se você caiu aqui nesse vídeo, provavelmente você está tendo problemas que estão te gerando tristeza, angústia, aquela dor no peito, uma sensação de incapacidade ou, no mínimo, um incômodo suficiente para você ter clicado em algum lugar e ter caído aqui. E nesse vídeo eu vou ensinar para você, vou explicar para você qual é o tratamento que eu utilizo para ensinar a mente das pessoas que me procuram a parar de sofrer. E para quem funciona esse tratamento? Esse tratamento funciona para você que já faz acompanhamento com um médico psiquiatra, que já toma medicação, mas que está a fim de começar a fazer algo diferente, algo alternativo, que não fique apenas remediando. Porque se você é como várias pessoas que já me procuraram, provavelmente você está tomando medicação, está descontente por muitas vezes ficar dopada, por às vezes até o medicamento não surtir o efeito que você gostaria. Então esse tratamento é para você. É para você também que não está afim de tomar medicação, que está afim de realmente trabalhar aspectos emocionais dentro de você. É para você que já fez todo tipo de terapia que já possa imaginar, apesar que eu gosto até de fazer um alerta. Eu espero que, se você for essa pessoa, que você não utilize esse tratamento aqui apenas como mais um para dizer que não funcionou com você. Mas, se você já tentou de tudo, se você já faz terapia e não sente que o negócio engrena, não anda, funciona para você também. E funciona para você se você nunca fez nenhum tipo de terapia, se você nunca procurou nenhuma ajuda psicológica, é interessante para você também, especialmente se você está a fim de começar de uma forma bem intensa, de uma forma profunda e rápida. É para você que está sofrendo aí com maus hábitos, que esses hábitos estão prejudicando a sua vida pessoal, sua vida profissional, não ajuda você a ter um desempenho adequado naquilo que você quer. É para você que está sofrendo com ansiedade, com crises de pânico. Se você já teve surto de pânico, né, crise de ansiedade no meio do supermercado, se você já acordou com crise de ansiedade, se você já foi parar no hospital por causa da ansiedade, estresse, angústia, se você tem depressão, sofre com pensamentos suicidas, sabe aquela vez que você tenta, de tanto tentar e se frustrar, você acredita que não tem mais saída? E aí você começa a pensar na morte como se fosse uma saída plausível. Esse tratamento é para você também. Se você tem medo de falar em público, medo de dirigir, outras fobias específicas, se você está a fim de melhorar o seu desempenho dentro do trabalho, no relacionamento com outras pessoas, se você está a fim de resolver dores que você sente, enxaqueca, fibromialgia, dores que você já foi ao médico, você já fez tratamento, mas nada parece resolver, como se não tivesse uma causa. É muito importante que você possa entender que existem aspectos, tanto físicos quanto emocionais, relacionados a essas dores. Você está a fim de melhorar a relação que você tem com seus familiares? Você quer voltar a conviver com eles, mas existe algum trauma, alguma coisa aí dentro que te impede, que dificulta de você conviver com essas pessoas, você quer conviver, mas não consegue, tá difícil lidar com o luto, com a morte de alguém muito importante na sua vida, você tá passando por algum tipo de relacionamento abusivo que você sente que aquilo ali é ruim para você, que você precisa sair dali, que você tem uma dependência para aquela pessoa, você precisa se fortalecer, precisa criar novas habilidades internas para poder sair dali. Se você sofre com vícios, vício de bebida, cigarro, maconha, cocaína, você acredita que isso está prejudicando a sua vida e você está a fim de resolver isso. Se você é o tipo de pessoa que desconta as coisas na comida, que você está engordando, sabe aquela sensação de, oh, mas eu não como nada, né? Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizerem isso? Eu não como nada e engordo. Se você tem esse problema, essa dificuldade, esse tratamento é para você também. E aí você deve estar se perguntando agora, quem que é esse cara aí que está dizendo que tem um tratamento que, nossa, parece milagre, funciona para todo quanto tipo de coisa. Quem que é esse maluco, né? Mas antes de falar de mim, eu quero falar dos resultados das pessoas que me procuram, das pessoas que chegam até mim. Mas eu quero fazer um alerta aqui com relação a isso. Não quer dizer que os resultados que as pessoas que atingiram, né, que essas pessoas que me procuraram atingiram, não significa que esses resultados dela é uma garantia. Até porque a gente não pode dar garantia na área da saúde, no momento em que a gente mexe com pessoas, não existe essa garantia. Até porque existem outros fatores que influenciam na sua melhora. Só que o que eu vou falar para você sobre os resultados das pessoas que eu atendi não é com base em uma pessoa, 2 pessoas, nem 10 pessoas. Eu já atendi centenas de pessoas com esse método que eu vou explicar para você aqui.
Beleza? Então vamos lá. Eu quero ler o depoimento de algumas pessoas, eu vou resumir, vou contar um pouco aqui da história. Essas pessoas, elas decidiram, né? Elas se voluntariaram, deram o depoimento delas aqui, compartilharam um pouco da história delas, para você entender como elas estavam e como elas ficaram depois do tratamento. No caso aqui da Fernanda, ela disse o seguinte, ó, a minha vida praticamente não existia. Tudo que eu fazia era para fugir dos meus problemas. E aí eu pergunto para você, você é um tipo de pessoa também que costuma fugir dos seus problemas? Você fazer de conta que não está acontecendo? Porque eu entendo. Na maioria das vezes a gente até faz isso mesmo. Parece que é a estratégia mais acessível, mais evidente na hora, não é? Ah, não quero nem tocar nesse assunto, não quero falar sobre isso. Eu fazia terapia há anos e sempre saindo e voltando. Usava muitos medicamentos e o Rivotril era o meu xarope, olha só que interessante. Complexo de inferioridade e baixa autoestima eram a minha marca registrada. Porém, quem me conhecia não enxergava isso em mim, pois eu era extremamente vaidosa e perfeccionista. Aqui é uma outra coisa que é bem comum nas pessoas. A gente finge demais. Muitas pessoas são verdadeiras em relação ao que está sentindo. Elas mostram, conseguem demonstrar, às vezes nem por vontade própria, né? Mas elas demonstram, outras não. Outras fazem de conta que está tudo bem. Você é qual tipo de pessoa? Você é o tipo de pessoa que quando está mal, todo mundo sabe que você está mal? Ou você é o tipo de pessoa que quando você se sente um lixo, quando você se sente feia, quando você se sente incapaz, incompetente, você tenta mostrar o oposto. Você é a pessoa que não se abala por nada, que está sempre sorrindo. Entende? A gente pode reagir dessas duas formas. E ela reagia dessa forma, mentindo. Chorava todos os dias, durante vários momentos diferentes. Eu já acordava assustada, com medo, desanimada. Eu só queria saber da hora de dormir. Aos 18 e depois aos 24 anos eu tentei suicídio com medicamentos. Eu pensava em morrer 24 horas por dia. Mesmo fazendo terapia e estando medicada, eu não saía do lugar. A hipnoterapia não resolveu os meus problemas, porém eu comecei a mudar a maneira de enxergar as coisas e o meu posicionamento. Eu não me tornei a pessoa mais feliz do mundo, mas eu me tornei uma pessoa consciente e melhor para mim mesma. Isso aqui é muito importante entender. Muitas vezes as pessoas elas vêm tão desesperadas que elas acham que elas vão eliminar todo o sofrimento da vida, mas não é assim que acontece. O que acontece é que a gente sai daqui com a sensação de capacidade de lidar com os problemas, e isso já resolve muito. Entende? Então você não é aquela pessoa, nossa, como a vida é maravilhosa, como eu não sofro, como eu sou perfeito. Não, não é isso. Você sai sofrendo na hora que tem que sofrer, sorrindo na hora que tem que sorrir. Compreende? Esse equilíbrio, o quão é importante isso? Em resumo, eu acho que eu amadureci em meses, o que eu não consegui amadurecer em 40 anos. Eu continuo fazendo terapia e hoje a terapia faz efeito na minha vida devido às portas que a hipnoterapia abriu. Porque antes eu ia na terapia para reclamar das pessoas e do mundo. Eu mal ouvia o psicólogo. Hoje eu vou à terapia para mudar os comportamentos que me causam danos. Então aqui é importante entender e perceber que se você está fazendo terapia, você pode, e eu até indico que se faz bem para você, se faz sentido para você, continue. Você vai até ter mais aproveitamento, você vai deslanchar mais. Beleza? Patrícia, eu aprendi a ressignificar o meu passado e dores. Superei a síndrome do pânico, ansiedade, insônia, fibromialgia, dores no corpo, síndrome do intestino irritável, síndrome da urgência urinária e um medo absurdo de tudo, inclusive de dirigir. Hoje eu estou cheio de vida, gosto de estar com as pessoas, saí do vitimismo, amo a minha história, meu passado, minha vida. Quem aí não olha para a história e sente vergonha, sente dor, sente tristeza? Jaqueline, eu estava enfrentando um término de relacionamento. Quem nunca? Em que eu me sentia muito triste, me sentia um lixo como pessoa, sem autoestima, amor próprio e autocuidado. Após a hipnoterapia, a minha vida ficou mais leve. Hoje eu me conheço mais e assim eu consigo entender melhor os meus sentimentos, minhas emoções, e assim eu consigo me expressar melhor. Houve uma ressignificação.
O que é ressignificação? É a capacidade que a gente tem de olhar para as experiências da nossa vida com um novo olhar, tirando um aprendizado mais positivo e, por consequência, resultados positivos na nossa vida. Certo? Porque aí é um mito onde as pessoas acreditam que elas vão apagar as memórias ou que elas precisam que essas memórias sejam extintas da vida dela para que ela tenha um bom resultado daqui para frente. E não é assim que funciona. Mesmo se fosse possível, eu não faria isso, porque não é assim que se resolve as coisas. Você é muito mais inteligente do que isso, confia em mim. Hoje eu consigo enxergar as coisas de outra forma. Me sinto felicidade, mais vontade de viver, paz, leveza e etc. E Edson é o último depoimento que eu vou ler para vocês, até porque se vocês quiserem dar uma olhada em todos os depoimentos, eu vou deixar aqui um botão para você ir lá para a página de depoimentos, tá? Edson. Bom, antes de conhecer a hipnoterapia e o Italis, eu estava passando por uma situação na minha vida muito difícil. Eu sentia todo dia com um aperto no peito e uma angústia incontrolável. Eu não tinha propósito na vida, tinha perdido a felicidade que é viver. Olha só. Hoje eu me sinto vivo novamente e me sinto muito feliz comigo mesmo. Dias ruins existem ainda, mas eu compreendi que depende muito de como encaramos ele. Lembra do que eu falei para vocês sobre ressignificar? Que não importa o que está acontecendo, mas a sua capacidade de dar um bom significado a isso, de lidar melhor com essas experiências. E você só consegue fazer isso dependendo das experiências que você já tem. Eu vou explicar melhor sobre isso para vocês lá na frente, como é que funciona para você desenvolver essa capacidade aí dentro de você. Aí aqui vem uma dica dele, né? Para quem ainda tem dúvidas sobre realizar ou não o tratamento com Italis, o que eu tenho a dizer é que foi um divisor de águas na minha vida. Muito bem. Então, assim, eu não vou ficar falando de todos os depoimentos, não vou ler todos, porque tem vários depoimentos, então até você pode perceber que na página de depoimentos existem vários depoimentos escritos, vários depoimentos em vídeo também. Você vai encontrar depoimentos no Google, no Facebook. Então, eu vou deixar aí para vocês verem depois, tá? Mas como eu disse para você, esses depoimentos foram resultados que eles tiveram. Não é a garantia de um resultado, mas é a prova de que é possível resolver. De que pessoas que estavam sentindo coisas parecidas com as suas, que estavam tendo sofrimentos iguais aos seus, elas se entregaram ao processo e conseguiram resolver, tiveram os seus próprios resultados. Tá? Agora, por que a gente tem que entender que existe uma variação? Porque em todo momento, em todo processo de mudança, a gente vai enfrentar o que eu chamo de a tríade AAT da mudança. O que é a tríade AAT da mudança? É a relação entre a sua ação num determinado ambiente por um determinado tempo. Certo? Então, dentro do tratamento, nós mexemos em tudo que diz respeito à ação. A sua história, como você enxerga a vida, a sua capacidade, o seu conhecimento sobre você, sobre os outros, o que você acredita, o que você deixa de acreditar, o que você aprendeu, o que você ainda precisa aprender e como isso vai refletir nos seus comportamentos. Só que aí, esse comportamento seu, essa sua ação, vai interagir com o ambiente. Que ambiente é esse? O lugar onde você mora, o lugar onde você trabalha, a sua condição financeira lá fora, as suas oportunidades, as pessoas que vivem ao seu redor. Então, tudo isso vai interagir com o seu comportamento. E existe também o tempo. O que significa isso? Que algumas pessoas elas vão ter ações que precisam de pouco tempo para surtir efeito, porque também o ambiente ajudou. Então imagina que você está descontente em alguma questão dentro do seu relacionamento. Você chega em casa do trabalho, seu marido está lá sentado no sofá sem fazer nada, você ainda tem que ir, fazer comida, limpar a casa e ele fica lá de perna para cima. A sua ação de chegar e falar, ó, a partir de agora as coisas vão ter que mudar, eu estou sobrecarregado, eu não consigo fazer isso sozinho, eu preciso que você me ajude. Se o ambiente, que é o seu marido, falar, opa, entendi, legal, vamos lá, como que a gente pode fazer? Interagir de uma forma legal, o tempo vai ser curto para essa mudança e você vai sentir isso muito melhor. Agora, dependendo da reação do seu marido, pode ser que leve mais tempo, compreende? O como funciona a questão da mudança e a reação do seu marido e o tempo que demora vai impactar na maneira como você percebe o mundo, na maneira como você está entendendo a situação e no seu comportamento. Então, é uma interação.
É por isso que é variável. Agora, o que eu posso dizer para você sobre resolução, sobre qual é a expectativa? Tem uma expectativa? Você pode me dar um número? É complicado dizer isso, mas eu posso te dizer o seguinte. De todas as pessoas que eu já atendi, em média, ao final do tratamento, elas dizem que estão 80% melhores. Agora, o que significa 80% melhor? Isso eu estou falando em média, tá? A maioria das pessoas, uma mais a outra, dividido pela quantidade total, né? Agora, tem gente que melhora ali 30%, 40%. Tem gente que melhora 100%, de acordo com a opinião delas. Então, estou trazendo aqui o número 80, que é o número mais realista, mais próximo da média geral. Agora, o que representa esse 80%? Não tem como a gente saber. Porque, vamos supor, você procura a mim, você faz o tratamento e no final eu pergunto para você assim: quanto você acredita, você sente que melhorou, que resolveu daquela dor inicial que você tinha quando você me procurou? Aí vamos supor que você me responda assim: eu melhorei 80%. Certo? Você me deu essa resposta. Aí vamos dizer que tem uma outra pessoa. Uma outra pessoa que eu pergunto para ela: e aí? Quanto você sente que melhorou daquele problema, daquela questão que você tinha quando você me procurou? Aí ela fala: nossa, Ítales, nossa! Cara, eu melhorei uns 80%. Consegue compreender? O que representa 80% para um, não representa para o outro. O que representa 40% para um pode ser muito mais do que 70% para outra pessoa. Esse número, ele é só uma base para você ter uma noção. Então, beleza. Agora que você já entendeu que cada pessoa tem a sua evolução, que ela vai evoluir, mas a gente só vai saber quanto, como, no fim do tratamento e por meio dessa interação entre o que ela está mudando dentro dela, o ambiente, o tempo ali que está acontecendo, e você, a partir do momento em que agora você já entendeu que existe a possibilidade de você resolver isso por meio do depoimento de outras pessoas, e eu reafirmo, dá uma olhada lá se você tiver interesse depois. Talvez você esteja pensando agora: nossa, o Ítales, ele deve ter sempre gostado da área de humanas, da área de psicologia, deve ter nascido já lendo livro de psicologia, e eu posso te dizer que a história é exatamente o oposto. Na verdade, nem psicologia eu queria fazer na época que eu escolhi fazer faculdade. Eu sempre fui um cara que gostava muito de matemática, muito das exatas. Só que parece que a vida às vezes nos leva por caminhos diferentes. E o que aconteceu? Na época do vestibular, eu fiz o vestibular para a área de exatas e eu acabei não passando de primeira nas faculdades que eu fiz. Só que, ao mesmo tempo, eu ganhei uma bolsa integral para estudar psicologia. E aí, para não ficar parado, claro, eu comecei a estudar psicologia e eu gostei muito do curso. Nos 3 primeiros meses eu já sabia que eu queria continuar ali, tanto que na época eu tinha até o Orkut. Quem aí teve Orkut, né? Na época eu tive um Orkut e aí teve um cara que veio e me mandou uma mensagem. Eu acho que ele me achou pelo meu nome ser muito específico, né? Não deve ter existido tantos Ítales assim no Brasil. Eu acredito que na verdade não existe, sei lá. Depois dá uma procurada aí e me fala. Ele me achou lá e falou: ô Ítales, você passou na 7ª chamada para análise de sistema lá na UEMS. Eu falei: nossa senhora, agora eu não tô afim mais, entendeu? Eu não queria arriscar mais sair da psicologia, que era um curso que eu tava gostando, pra... Vai que eu não gosto do outro curso, né? Trocar o certo pelo duvidoso, continuei ali na psicologia. Agora, aqui é a grande questão. Eu me formei no final de 2012 e comecei a atender logo em 2013. Houve um misto de inexperiência no começo com uma técnica que eu escolhi, que eu achei que era boa, mas não se alinhou muito comigo. Dentro da psicologia existem várias linhas teóricas, várias formas de você entender o ser humano. Só que cada uma delas tem uma forma de trabalhar as dores da pessoa dentro do consultório. Isso leva tempo. E a gente é ensinado dentro da faculdade que a mudança leva tempo, muito tempo. Tempo. É tempo. Indefinido. E eu tive que me habituar a isso. Tá tudo bem, beleza, já que é assim, né, a gente sabe que não é o que eu penso, é o que a teoria está trazendo. Então, eu fui levando, né, fui atendendo, mas nunca muito contente com essa ideia de que, pô, quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Caramba, velho, é tempo, hein? Porque algumas pessoas não se importam de ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos na terapia. Mas tem outras
E dependendo da situação, a gente tem que tentar adiantar o mais rápido possível, né? Tem que tentar acelerar esse tratamento. Então eu fui me incomodando. À medida que eu atendia toda semana, os vários pacientes que eu tinha na época, eu falava, caramba, velho, será? Se é só minha incompetência técnica, entende? Será sou eu que não sei fazer? E provavelmente tinha uma parcela minha ali mesmo, né, de não conseguir talvez executar da melhor maneira, não sei. Só que eu posso dizer para você é que eu me incomodei. E em 2015 eu me incomodei e aí eu fui falando, não, tem que ter algum tipo de coisa que eu possa incrementar dentro da clínica para poder melhorar o resultado. Aí eu fiz a minha formação em Master em PNL, mas não me ajudou muito. Beleza, deixei passar. Só que em 2018 eu me incomodei de um jeito que eu nunca tinha me incomodado antes. Eu estava atendendo um jovem, o Rogério, ele tinha 19 anos na época e ele tinha sintomas de depressão, uma tristeza, um vazio muito grande. E aí durante esse ano aconteceu uma questão ali que eu falei, cara, basta, não tem jeito. Eu vou ter que fazer alguma coisa para ver se eu consigo acelerar isso aqui, ou então eu vou encaminhar todas essas pessoas e, sei lá, eu não conseguia mais lidar com a ideia de que o trem tinha que ser eterno, né? E aí o que eu fiz? Eu propus para ele, eu falei, Rogério, cara, se eu fizer a formação em hipnoterapia, você topa passar por esse processo? Porque eu acho que vai ser legal, acho que vai ser bom para você. Ele falou, topa. Eu falei, agora excelente. Fiz a minha formação em hipnoterapia, voltei. No dia seguinte, eu fiz uma sessão com ele. Começo, meio e fim, uma pancada só. 15 dias depois eu fiz um retorno com ele. E o resultado dele foi o que você pode ver no depoimento que ele me deu em vídeo também. Ele foi a primeira pessoa que me deu depoimento em vídeo. Até resumindo para vocês aqui, ele falou o seguinte. Ele falou, Ítales, parece coisa de internet. Ele brincou assim, né? Mas eu não sei nem dizer exatamente como eu estou me sentindo, porque eu acho que eu nunca nem senti o gostinho disso, de como é me sentir suficiente, gostar de mim mesmo. E eu me impactei com aquilo. Foi tão diferente pra mim que eu falei, cara, mas será mesmo? Sabe? Será? Será mesmo? Caramba! Só que eu tenho uma teoria dentro de mim. Se eu acredito em você, na hora que você senta aqui na minha frente e fala, Ítales, eu estou com uma tristeza muito grande dentro de mim, insuportável, eu acredito em você. Lá na frente, depois do tratamento, quando você fala pra mim, Ítales, tá resolvido, cara, não sinto mais aquela tristeza, agora eu já consigo lidar com a minha vida tranquila, me sentindo feliz e leve, eu vou acreditar em você também. Então, por eu ter essa filosofia dentro de mim, foi o que fez com que eu olhasse e falei, cara, que interessante. Então, foi atendendo a partir dali que eu fui me convencendo de que a hipnoterapia, o processo que eu uso hoje, o tratamento que eu uso hoje, eu vou explicar melhor pra vocês depois, tá? O tratamento que eu uso hoje é mais alinhado com aquilo que eu gosto de fazer, com aquilo que faz sentido para mim. Então, eu fui dando alta para os clientes que eu tinha na época que eu atendia semanalmente e fui atendendo apenas com o método que eu uso hoje. Hoje eu atendo exclusivamente com a hipnoterapia. Todos os depoimentos que você vai ver, tudo aquilo que eu já falei para você sobre resultado foi de 2018 para cá. Foi a partir do momento em que eu comecei a utilizar o processo de hipnoterapia. Relativamente bem recente, parece que eu fui incubando o conhecimento, fui entendendo como é que funcionava até que eu descobri uma técnica que, associada ao conhecimento que eu tinha, gerou mais resultado. E isso para mim foi excelente. Agora, para você entender como que funciona mesmo esse tratamento, para poder eu tirar essas dúvidas, principalmente para poder eu explicar para você o que acontece dentro desse tratamento, você precisa entender. Sempre que você quiser mudar alguma coisa dentro de você, presta atenção agora nisso que eu vou te dizer. Sempre que você quiser mudar algo dentro de você, você vai precisar de 3 coisas. Sem uma sequer dessas 3 coisas, se você não tiver as 3, você não vai conseguir mudar. Quais são essas 3 coisas? Essas 3 coisas é o que eu chamo de tripé da transformação emocional. É a disposição, o conhecimento e a habilidade. Então, eu vou criar uma história para te explicar o que significa cada uma dessas 3 coisas. Imagina que você quer pendurar um quadro na sua parede. Se você quer pendurar o quadro, você já tem a primeira coisa, a disposição.
Disposição é o desejo de fazer o que for necessário para conseguir aquilo que você quer fazer. Não significa ter a habilidade. Você não precisa ainda ter a habilidade ou a capacidade. Muitas vezes as pessoas elas chegam e falam, não, eu tenho medo de não conseguir, eu não sei se eu consigo, não sei se dá certo. Tá tudo bem, isso é normal, faz parte até do sintoma que você está sentindo. Mas disposição tem a ver com isso. Disposição tem a ver com, você quer fazer de verdade? Então vai lá e faz isso. Você vai e faz. Agora vai lá e faz isso aqui. Você vai e faz. Isso é disposição. Então imagina que você quer pendurar esse quadro. Você já tem a disposição. Primeiro critério. Só que, vamos supor que a parede da sua casa seja como essa parede que eu tenho aqui, que é de gesso. Aí você imagina o seguinte, como é que se prega um quadro na parede de gesso? Você tem que furar um parafuso? Você tem que pregar um prego? Como é que é? Ou seja, te falta conhecimento. Sem esse conhecimento, você não vai pendurar esse quadro. Aí vamos supor, então, que alguém vem e fala para você. Simples. Você pode pregar um prego direto no gesso, que ele vai segurar. Muito bem. Você adquiriu, então, a segunda coisa, o conhecimento. Você sabe como fazer aquilo. Você sabe o que fazer e como fazer. Mas você ainda não tem o prego, não tem o martelo, e você nunca fez isso, então você não sabe nem martelar. Já viu aquelas pessoas que não conseguem? Coloca o prego para martelar, daqui a pouco entorta tudo. Falta habilidade, falta ferramenta. Então, se você não tem o prego, se você não tem o martelo, e se você não sabe bater, você também não vai pendurar o quadro. Se você não tem uma dessas três coisas, o que você deseja não será feito. Se você sente uma dor dentro de você, você doeu tanto. E aqui tem um fator muito importante, né? Geralmente o sofrimento é o combustível mais adequado para essa disposição. Doeu tanto que você fala, cara, não tá mais suportável, preciso fazer alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Eu faço o que for necessário fazer. Então, o que você faz? Você tem a disposição, mas o que eu faço? Como eu faço? Tudo bem, você vem e fala para mim que eu tenho que perdoar o meu pai. Como é que eu faço isso? Eu já tentei, não dá. Entende? Falta conhecimento, falta habilidade. Então, é atrás dessas três coisas que você tem que ir sempre que você desejar fazer uma mudança dentro de você. Agora, você é responsável por buscar isso. Onde você vai encontrar isso? Não sei. Eu posso te falar que as terapias que existem de maneira geral, elas têm esse objetivo. O objetivo de te proporcionar essas três coisas, ou pelo menos deveria ter esse objetivo. Como funcionam as terapias tradicionais? De forma geral, você tem que entender que é o seguinte, dentro da psicologia existem diversas, como eu já falei para você, existem diversas formas de enxergar o ser humano. Então, quando você procura um psicólogo, você dá de cara com alguém que atende com uma teoria específica. Então, às vezes você vai procurar ele é uma pessoa que é mais calada, que é mais quieta, ele não fala nada, só pergunta e fica aquele silêncio, às vezes, então ele atende com uma teoria específica. Você fala, cara, psicólogo não gostei, ele não fala nada. Não, mas esse é só uma linha teórica. Você pode procurar outras vezes que é uma pessoa que vai te falar, vai te passar a tarefa de casa, vai falar para você escrever, para você fazer um monte de coisa. Você fala, não gosto não, queria só chegar lá e falar, não quero chegar em casa e ter que fazer coisa ainda. Não gosto, essa psicologia aí não funciona. Não, é só uma teoria, existem várias formas de se trabalhar. E aí você mescla isso também com a habilidade do profissional e pronto, já sabe. Agora, a psicologia, a terapia tradicional, ela vai funcionar assim. Você vai pelo menos uma vez por semana, toda semana, a princípio por um tempo indefinido. Certo? Então, a sessão, ela também é fechada em horário, então tem começo, meio e fim na sessão ali, ou seja, tem hora para começar e tem hora para terminar. Geralmente é em torno de 50 minutos. Não importa se você está no pique do choro, vai acabar. O psicólogo já tem um agendamento, tem um próximo cliente daqui a pouco e é isso aí. Assim funciona. Fora outros aspectos da técnica também, que fala sobre a questão do horário, etc. Mas é assim, pelo menos uma vez por semana, para quem não faz 2 vezes por semana, né? 50 minutos a sessão por tempo indefinido. É assim que funciona. Agora, existe um outro tipo de tratamento, que é o tratamento que eu realizo, que particularmente eu gosto mais. Agora, o que eu preciso explicar para você antes disso? Você, olha para você, para quem você é, ou para quem você acha que é, para as definições que você se dá, né? Para as crenças que você tem,
para aquilo que você acredita sobre você, você se acha feia, você se acha incompetente, você se acha uma mãe ruim, uma filha ruim, você acha que você não é uma boa esposa, você acha que você não está produzindo tanto quanto poderia produzir, você acha que você não deu certo na vida ainda. Todas as crenças que você tem sobre você, elas foram criadas, foram aprendidas. Tudo que você é, foi aprendido. E se foi aprendido em algum momento. A gente tem duas fontes principais de aprendizado, externa e interna. Puramente externa, nunca vai ser. Sempre vai ter uma mescla, um pouquinho interno, porque vai depender do como eu vou entender aquilo, certo? E é a nossa saída, é a nossa resolução. Mas existem coisas que você sabe sobre você que foram dadas para você. Sabe aquelas coisas? Homem é tudo igual, homem não presta, uma hora ou outra você vai ser traída, você tem que trabalhar na enxada, trabalho duro é na enxada. Se você está trabalhando no ar-condicionado, isso não é trabalho duro, você não está trabalhando. São coisas, crenças, que foram dadas a você de forma externa e você absorveu e é isso aí, pegou para você. Só que existe também a forma de você aprender de maneira interna, puramente interna. Às vezes é unicamente uma interpretação sua. Sabe quando você se arruma, fica toda bonita, passa uma maquiagem, coloca um vestido top, fica de frente pro seu parceiro e ele fala assim, vambora? Ele nem deu as horas para você. E você, diante daquilo, você pensa, pô, ele não deve gostar de mim. Eu não devo ter ficado bonito, devo ser um lixo. Porque nem um elogio, certo? Então, nesse momento, você interpretou uma situação e você internalizou um aprendizado. Então, a gente tem basicamente essas duas formas. Então, à medida que a gente vai aprendendo ao longo da vida, a gente vai empilhando esses aprendizados e chega uma hora que a nossa mente ela acredita que aquilo que a gente aprendeu é a verdade. E aqui, meu amigo, aqui, minha amiga, tá uma armadilha muito complicada, porque se a sua verdade é uma verdade ruim, você tá na bala. Porque depois que a nossa mente acredita que algo é verdade, ela busca provar essa verdade. Ela não passa mais a querer contestar essa verdade. Ela busca provar que está certo. Então, no momento em que você acha que você é feia, quando alguém te faz um elogio, você acha que a pessoa está sendo só gentil, está mentindo, está zoando com a sua cara. Se você acredita que você é incapaz, não importa o quão bom seja o seu trabalho, você sempre vai acreditar que faltou alguma coisa, que precisa fazer mais, que está insuficiente. Existe uma atenção seletiva para as coisas que provam que você está certa. Se você acha que uma hora ou outra você vai ser abandonada, se a pessoa te deu atenção o dia inteiro e no final do dia você mandou uma mensagem, ela não respondeu, opa, tá falando com outra. A sua mente ela tá muito ligada na sua verdade. E a outra coisa que a gente acaba fazendo, que é uma das questões mais prejudiciais, somadas à atenção seletiva, é que a gente começa a se comportar de acordo com a nossa crença. Então, se eu acho que eu vou ser abandonado, eu vou ser um grande canalha com as outras pessoas, eu vou ser rígido, eu vou ser chato, eu vou afastar essas pessoas de mim, para depois eu olhar e falar, só sabia que eu tinha que me proteger, porque uma hora ou outra essa pessoa ia embora. Porra, você afastou essa pessoa. Você tornou a sua verdade uma realidade. Compreende? Então, qual é o nosso trabalho dentro da terapia que eu realizo? Ajudar você, ajudar a sua mente a aprender algo diferente. Porque hoje você vive um conflito dentro de você. Que conflito é esse? O conflito daquilo que você aprendeu e sente que é verdade, e o conflito da parte racional, adulta, inteligente que tem dentro de você, que olha para essa verdade e fala, cara, mas não faz sentido, cara. Esse cara aqui é um cara gente boa, ele não tá me traindo. O meu trabalho tá bom. Ele não tá insuficiente. Existe essa parte racional dentro de você brigando com a outra parte. Com aquela parte que acredita que a verdade é outra. Então, qual é o nosso trabalho aqui dentro? Ensinar a sua mente que ela pode acreditar em outras coisas. Que aquele aprendizado lá de trás não é o único.
E provavelmente não está certo. Está errado. Por exemplo, eu vou te contar uma história e pensa só como pode dar uma grande caca na sua vida inteira. Imagina que você tem 3 anos de idade e você foi no mercado com a sua mãe. Lá no mercado você falou assim: mãe, compra um bombom para mim? Aí ela olhou para você e falou: não vou comprar o bombom. Fato. Experiência. Só que com essa experiência você chegou à seguinte conclusão: a minha mãe não me ama. Porque se ela me amasse de verdade, ela deixaria de comprar o pacote de arroz para comprar o bombom. Você consegue entender que todo o prejuízo que vai gerar na sua vida dali para frente, se essa informação ela for reafirmada? Então essa informação é informação errada. Foi o entendimento que deu para se ter na época, com a inteligência que você tinha na época, mas não é um entendimento correto. E também não é um entendimento saudável, produtivo, positivo para a sua vida agora de adulto. Todo o nosso trabalho aqui dentro está em reeducar sua mente, está em entender quais são essas experiências que estão por trás dos comportamentos que você tem hoje, o que aconteceu naquele momento para que você aprendesse algo tão ruim assim e se ensinar algo diferente. Você entender o que faltou naquele momento e você ser capaz de dar a si mesmo aquilo que faltou. Compreende? É esse o nosso trabalho dentro do tratamento que eu faço aqui. E tudo isso é feito com o auxílio da hipnose. É por isso que a gente dá o nome de hipnoterapia. Porque é uma terapia, um processo terapêutico com a hipnose associada. Agora, o que é essa tal de hipnose? É algo de outro mundo? É algo sobrenatural? É algo do capeta? É algo espiritual? Não tem nada a ver com isso. A hipnose é um estado mental natural da nossa mente. Natural. Tão natural que em vários momentos do nosso dia a gente está em hipnose. É um estado onde você deixa a sua mente tão confortável que ela aceita aquilo que você quer que ela aceite. Certo? Você, durante o estado de hipnose, você não dorme, você não perde a consciência, você não perde o seu senso crítico, a capacidade de avaliar se aquilo é bom ou não para você. Tanto que dentro do tratamento, ou você chega aqui aberto, acreditando o seguinte: não, eu vou fazer o que tiver que ser feito para mim, porque eu já entendi que é positivo, ou simplesmente não vai funcionar, porque a sua mente vai cortar. Fala, bom, se você acha que isso não é bom, se você acha que isso não vai ser positivo para você, não vai acontecer, não vai rolar. Não vou deixar, entende? Agora, no momento em que você se abre, se dispõe a isso, o estado de hipnose ajuda ao processo terapêutico a acontecer. Porque a sua mente, minha amiga, a sua mente, meu amigo, não é feita para mudar. Não é feita para mudar. A sua mente é feita para perpetuar o conhecimento. Então, muitas pessoas às vezes deixam o tempo... eu vou deixar o tempo passar porque o tempo resolve. O tempo não resolve. Ele só vai resolver se você estiver fazendo a coisa certa. O tempo é um fator que vai acentuar o que você já tem. Ele vai dar força para aquilo que já existe dentro de você. Agora a grande questão é, o que tem dentro de você? É felicidade, paz, leveza, tranquilidade, senso de capacidade? Ou é tristeza, angústia, aperto no peito, dor? Quanto mais tempo passa, mais isso se intensifica. E a nossa mente, ela luta contra a mudança, nos trazendo defesas. Então, aquele seu argumento de deixar para lá, não vou nem tocar nesse assunto, já passou, isso é uma defesa que a gente chama de negação. É você tentando não tocar no assunto. Só que o problema dessas defesas é que, ao mesmo tempo que ela te ajuda a não ficar remoendo uma situação, ela também mantém o padrão. Porque você não resolve a situação. Mas aquela situação, por não estar resolvida, por estar dentro de você, ela continua gerando efeitos. Porque assim, você acha o quê? Que uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás ficou no passado? Não. Passado, presente e futuro só existem no calendário. Eu vou repetir para você gravar isso aqui. Passado, presente e futuro só existem no calendário. Na sua cabeça é tudo agora. É um caos total. Não se separa.
certo? Então não tem essa de deixar para lá, deixar no passado, o que passou, passou. Não existe isso. Então você já entendeu que nós vamos buscar entender e resolver essas experiências que estão por trás aí do seu sofrimento, reeducar, ensinar a sua mente a parar de sofrer, mostrar para ela que não precisa mais carregar toda essa dor. E que a gente vai fazer isso com você estando em hipnose, que é um estado natural, tranquilo, onde você escolhe estar, onde você tem o controle, onde você faz acontecer, onde todo mundo pode ser hipnotizado, porque todo mundo é hipnotizado o tempo todo durante os dias. Então como é que acontece? Como é que funciona esse tratamento aqui? A gente tem dois momentos. A gente tem o primeiro momento que é a avaliação e a gente tem o segundo momento que é o tratamento propriamente dito. Ninguém vai para o tratamento sem fazer a avaliação antes. Para que serve essa avaliação? A avaliação é o momento onde eu vou te ajudar a definir o melhor propósito para o tratamento. Junto com você, a gente vai estabelecer o foco, a direção mais adequada para o tratamento. Dentro dessa avaliação, você vai ter a oportunidade de conversar então diretamente comigo e tirar qualquer outra dúvida específica relacionada à sua história. Dentro dessa avaliação, eu vou observar se você é a pessoa adequada para passar por esse tratamento. Porque nem todo mundo está preparado. Nem todo mundo tem as qualificações, as pré-condições. E adiantando para você aqui, você reconhece que você é a pessoa responsável por resolver esse problema? Você entende que é você que vai fazer? Que não existe mágica, que não tem para onde correr. Você está afim de fazer o que tem que ser feito, mesmo ainda sem saber o que tem que ser feito? Entendeu? Por mais que você diga sim, 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 eu preciso entender de verdade, preciso avaliar, preciso sentir isso junto com você aqui dentro. Dentro dessa avaliação, você experimenta a hipnose. Sim, sem finalidade terapêutica ainda, mas você experimenta a hipnose. Você é hipnotizada para que você perceba o quão simples é, o quão fácil é, para você aprender, para você perceber que é possível, para você perceber que não é algo de outro mundo, para você tirar os medos que você possa ter, os mitos que existem na sua cabeça sobre a hipnose. E é dentro dessa avaliação também que eu te falo qual será o preço do tratamento. Por que eu já não te falo agora? Porque eu reajusto ele com relativa frequência. Mas eu já te adianto, não é baratinho não. Eu já falo isso para você já separar o seu cartão de crédito. Agora a questão de preço é algo muito relativo. Porque, de verdade mesmo, a pergunta que você tem que se fazer não é quanto custa o tratamento, mas sim quanto custa continuar com o sofrimento que você tem aí dentro. E aí eu te pergunto isso. Quanto custa para você sofrer? Quanto custa para você carregar a tristeza? Quanto custa para você ficar fingindo que está tudo bem? Ficar sorrindo pelos cantos, mas à noite ficar chorando, ir para o banheiro chorar debaixo do chuveiro, chorar por nada. As pessoas perguntarem, você falar, não, nada não, ficar inventando desculpa. Quanto custa para você estourar com alguém que não tem nada a ver com seus problemas? Ou ter uma reação desproporcional e acabar quebrando os vínculos com pessoas importantes para você? Quanto custa para você perceber que a maneira que você age na sua vida hoje vai impactar diretamente na criação dos seus filhos? Qual será o futuro dos seus filhos? Com você carregando todo esse sofrimento e, por consequência, interferindo, influenciando nos seus comportamentos. Qual é o custo disso? Quanto custa para você não conseguir focar na faculdade, não conseguir focar no trabalho, correr o risco de ser mandado embora? Quanto custa para você não conseguir desenvolver até para ganhar mais dinheiro? Como é que você acha que vai estar a sua vida daqui a 6 meses se você não resolver isso? É essa a pergunta que mais importa. Essa é a pergunta que mais importa. Eu já atendi pessoas que estavam há 9 anos na terapia. Você sabe o que significa isso? A preço atual, significa você pagar 50 mil reais em terapia. Agora, quanto é 50 mil para você hoje?
Vale a pena 50 mil na terapia? Vale a pena. 9 anos, pô. É 9 anos de terapia. É 9 anos você indo semana após semana para falar sobre suas dores, para resolver os seus problemas, para lidar com essas situações que estão te incomodando, com a tristeza, com a angústia, com a insônia, com os conflitos com as outras pessoas. 50 mil reais para você ficar 9 anos se lapidando, crescendo, evoluindo. Agora, como é esses 50 mil reais para você? É muito? É pouco? É justo? Não sei. O que eu posso te dizer é o seguinte, o tratamento que eu realizo não chega nem perto desses 50 mil. Claro, não chega nem perto. Mas uma coisa é quanto eu cobro, outra coisa é quanto vale para você. Porque o valor é algo completamente diferente do preço. Por exemplo, eu atendi um cliente chamado José, que aliás é um dos outros, uma pessoa que me deu depoimento, você pode olhar lá o Zezinho, o eletricista. Ele tinha uma dificuldade muito grande quando ele estava na estrada, quando as pessoas passavam por ele, apodavam ele, né? Ele tinha que ultrapassar de novo. Ele não admitia ser ultrapassado, né? E depois do tratamento, isso se resolveu, olha só. Toda aquela carga que não fazia com que ele sofresse tanto que ele tinha que passar por aquilo ali, né? Ultrapassar a pessoa de novo. Se resolveu, se tranquilizou. E aí, ele contando, né? Teve um dia que ele estava na estrada, dirigindo, ele, a mulher dele, os filhos atrás da caminhonete. Um carro passou, ele continuou ali, tranquilo. Aí ele percebeu que as pessoas se movimentaram dentro do carro, né? Aí o filho dele olhou para ele e falou, pai, tá tudo bem com o senhor? Ele falou, tá, por quê? Não, porque o cara passou ali, o senhor não foi ultrapassar ele? Ele falou, não, filho, agora que tá tudo bem comigo, agora que tá tudo bem. Aí eu te pergunto, quanto vale isso para você? Quanto vale você poder tranquilizar a sua família a partir da sua tranquilidade? Quanto vale para você não ter uma resposta explosiva? Quanto vale para você não perder o sono com coisas que você não tem controle? Entende? Então, é assim que vai funcionar. Primeira coisa que a gente vai fazer é a avaliação. Qual é o preço dessa avaliação? Essa avaliação custa ainda R$ 250. Ela é uma sessão que dura em torno de 1 hora e meia mais ou menos. Dentro dessa avaliação eu vou te passar o preço do tratamento. Vou te passar o preço do tratamento, vou te passar quantas sessões existem no tratamento, como funciona dentro de cada sessão. Eu já posso te adiantar que a quantidade de sessões é diferente, é limitada, é reduzida. Eu posso te falar que o tempo dentro de cada sessões é diferente também. A gente não tem uma sessão com tempo limitado, a gente está focado extremamente em resolver o que tem que resolver, independente de quanto tempo dure a sessão. Eu posso te adiantar que o espaçamento entre as sessões são diferentes, não é uma por semana, entende? Então, existe uma diferença na estrutura do tratamento que eu vou te explicar dentro da avaliação, beleza? Você não tem a necessidade de fazer a avaliação e também fazer o tratamento. Você vai decidir dentro da avaliação. Você vai me conhecer melhor, eu vou te conhecer melhor. E a gente vai conversar para definir como vai ser o seu tratamento lá dentro, certo? Então, já aproveita agora, clica aqui no botão abaixo para você me mandar um WhatsApp para agendar a sua avaliação e a gente começar o seu processo de tratamento. É clicando nesse botão aqui também que você vai poder conversar diretamente comigo e se você tá em cima do muro, não sei se é para mim, se não é, me manda uma mensagem para que você possa tirar suas dúvidas mais específicas e conversar e eu poder te ajudar a entender de verdade se é para você ou se não é. Às vezes, assim, uma vez ou outra eu consigo já definir se vai ser legal, vamos fazer a avaliação ou não, já procura outro profissional, pelo menos você já não perde seu tempo. Agora, se você for uma dessas 4 pessoas que eu vou dizer agora, eu já sei que o tratamento não é para você. Eu já sei que ele não funciona para você, tá? Então, presta bem atenção porque é muito importante que você tenha uma postura específica. Todo mundo pode ser ajudado por meio da terapia, mas nem toda terapia é para você. Nem toda estrutura terapêutica, nem toda técnica terapêutica é para todo mundo. É por isso que quando as pessoas elas procuram a terapia, falam, pô, não funciona para mim. Não, talvez não seja aquela técnica para você, procure outro. Talvez aquele profissional não seja legal, procure outro. Porque é o seguinte,
Sabe quando você vai no médico cardiologista e você não gostou muito dele, o que você faz? Você não vai nunca mais em nenhum outro? Não, você vai procurar outro. Certo? Não é assim que funciona? Mas com relação a essas pessoas que eu vou dizer aqui, que eu vou mencionar nesse momento, se você for uma delas, uma das 4, não é para o tratamento que eu faço. Beleza? Se você for a pessoa que você não reconhece que tem um problema, nem chega aqui. Não é para você, tá? Por quê? Pré-condição básica. Um problema só pode ser resolvido quando ele é visto como um problema. Pode parecer lógico, mas quantas vezes na sua vida você já quis minimizar um problema e ele acabou continuando porque você minimizou os efeitos, os impactos dele? Você falou assim, nem é tão problema assim, nem é tanto. Tem tanta gente que sofre. Isso aqui é normal sofrer assim. Você está minimizando o problema. Você está dizendo que o problema, a sua dor, não é um problema. E o que acontece com isso? Quando a sua mente não enxerga algo como problema, ela não se empenha em resolver. Se você é o tipo de pessoa que os outros vêm falando, cara, você precisa ir lá, bicho, você é muito estourado, você tá complicado, você precisa fazer uma terapia. Mas você mesma não enxerga que isso é um problema? Como uma cliente que eu fiz uma avaliação há uns anos atrás, ela chegou até mim e falou, eu vim até aqui. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu vou para o trabalho e volto para casa pelo mesmo lugar, não gosto de mudar. Se as pessoas falarem para mim errado, eu já falo logo na cara, já falo o que tem que falar, não fico guardando não, porque eu sou uma pessoa muito verdadeira, sabe aquelas pessoas? E aí ela falou, e eu olhei para ela depois e falei, tudo bem. E como é que você se sente com isso? Ela falou, para mim tá tudo bem, para mim tá legal. Eu falei, não existe problema para você? Não, é porque minha irmã fala que eu tenho que resolver isso, que é um problema, mas eu não acho que é um problema não. Ou seja, não existe problema a ser resolvido. Não tem como fazer um tratamento para isso. Então, se você é esse tipo de pessoa, nem marca a sua avaliação. Não existe problema, não é? Agora, se você ainda não entendeu, será? Não sei, eu acho que talvez possa ser, mas eu não sei. Vai fazer a terapia tradicional. Aí lá você tem tempo para poder descobrir se isso é um problema ou não. Né? Provavelmente é. Se está todo mundo falando, se é uma outra pessoa não, mas está todo mundo falando. O segundo tipo de pessoa, aquela que quer mudar outras pessoas. Eu vou fazer só para que a outra pessoa mude. Está errado, tá? Não é para isso que serve o tratamento. E você não vai encontrar isso aqui dentro. Se você está fazendo o tratamento, quer começar a terapia porque você quer que o seu marido mude de atitude, para que o seu marido pare de trair você, não vai funcionar. Quem deve estar aqui é a pessoa que está agindo errado. É a pessoa, se ela entender que tem um problema ainda, não é? Agora, se o seu intuito é mudar outras pessoas, é claro que a sua mudança vai influenciar a mudança de outras pessoas, mas esse não deve ser o objetivo principal. Você não deve nem buscar isso, porque pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Se o seu objetivo é mudar as outras pessoas, esquece, tá? Não é para você, não é assim que funciona. Você não vai conseguir isso. Agora, se você chegar e pensar assim, eu quero mudar as pessoas, mas então eu quero fazer um tratamento para que eu não queira mudar essas pessoas, que eu queira ou aprender a conviver com elas ou me afastar delas. Opa, legal, agora você está no lugar certo. Pessoas que sentem que tem um problema, a terceira, sente que tem um problema, que quer a mudança, mas não quer mudar. Ela acredita que chegando aqui eu vou dizer alguma coisa, porque é hipnose, porque eu vou dar um toque mágico na cabeça dela, que ela não vai precisar fazer nada, que ela vai fechar o olho ali, eu vou falar, na hora que ela abrir o olho, transformou, ela vai descer do prédio, vai ter uma Ferrari vermelha esperando por ela. Não é assim que funciona. Como eu disse, é sua responsabilidade ir atrás do conhecimento e da habilidade que você não tem. Esse tratamento é um lugar onde você terá um passo a passo, um processo para adquirir esse conhecimento e essa habilidade que você não tem. Mas é você que vai colocar um pezinho na frente do outro e vai andar. Eu não vou carregar ninguém no colo. Ninguém vai, aliás. Tá bom? O quarto e último tipo de pessoa, que é aquela pessoa que condiciona a mudança. Eu só mudo se tal pessoa mudar. Eu só mudo se tal coisa acontecer. Não, eu vim aqui, eu estou disposto a mudar. Mas se a minha mãe continuar me xingando, se ela continuar não reconhecendo as minhas
As minhas qualidades, se ela não me elogiar todo dia de manhã, eu não vou mudar, ué. No momento, a gente precisa entender, como eu já expliquei para vocês lá em cima sobre, no início do vídeo, no início dessa aula, sobre a tríade AAT da mudança. Existe sim a relação entre a minha ação e o ambiente em um determinado tempo. Então, a minha mudança interna, ela vai interagir com as pessoas que estão no meu ambiente. Só que, se eu condicionar a minha mudança a essa mudança de ambiente, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar entender que, ok, eu já entendi que eu só vou conseguir me sentir bem, eu coloquei só vou, se a minha mãe mudar ou se eu me afastar dela. Aí você já tem a sua escolha. Ou ela muda ou você se afasta. Só que existem outras alternativas que não passam pela sua cabeça, que é: por que você quer que sua mãe mude? Por que você precisa que as outras pessoas mudem? Será que não é mais interessante você conseguir desenvolver a habilidade de lidar com essas pessoas? Tem pessoas que você realmente tem que se afastar. Tem gente que é tóxico de verdade. Tem gente que você, por estar perto, ouvindo, se contamina e sai com a energia sugada. É verdade. Dessas pessoas, você vai saber avaliar, é interessante se afastar. Mas tem gente que só é chato mesmo, que é o jeito dela, que precisaria de uma terapia também, com certeza. Mas você vai se afastar de todo mundo que é contra você, que pensa diferente, aí você vai se isolar. Ou você vai se inserir no meio de pessoas que concordam com você e você vai ficar cada vez menor, porque você não vai crescer, não tem ninguém para te falar: ô cara, você está errado, você precisa crescer, você precisa fazer isso e aquilo. Você não precisa desenvolver mais nenhuma habilidade, entendeu? Então é importante que você queira desenvolver muito mais a habilidade de saber filtrar quais pessoas eu preciso me afastar. E junto com isso, a habilidade de permanecer com aquelas pessoas. Pô, não, eu só vou aprender a lidar com essa pessoa aqui. Não me afastar. Mas se você já só quer condicionar a sua mudança à mudança do outro, aí não é para você. Na hora que você chegar lá fora e ver que as pessoas não mudaram, você vai jogar tudo pro alto. Falar: eu sabia que aquela terapia não funcionava, porque as pessoas continuam do mesmo jeito. Você tem que estar aqui por você. Porque você já cansou de sofrer, porque você já não está mais afim de sentir essa tristeza o dia todo sem sentido, porque você já não quer mais acordar com medo, você não quer do nada acordar com crise, você não está mais afim de passar a noite pingando, acordando 20 vezes, entende? É para isso que você tem que estar aqui, porque você entendeu que você precisa viver melhor. Por você. Então, se você entendeu que você precisa começar a fazer alguma coisa para mudar, para sair da situação que você está, clica no botão aqui embaixo para você agendar a sua avaliação e começar o seu processo de mudança e dar os primeiros passos diante de uma vida diferente, mais leve, mais feliz, se sentindo melhor, se sentindo mais vivo, se sentindo você novamente.